Olá, amigos da UEMS. Quero agradecer aqui o convite de poder participar do 11º Semana Acadêmica da UEMS de Glória de Dourados. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a produção de cana, mas no sentido de ordenamento territorial e mudanças climáticas. Não quero aqui fazer nenhuma palestra técnica. Eu quero contribuir com essa semana acadêmica, pontuando algumas questões que eu acho que é importante, falando também um pouquinho aqui da nossa atuação nessa questão das mudanças climáticas aqui na Assembleia Legislativa e poder dessa forma despertar dúvidas e o senso crítico de cada um de vocês que nos assiste agora. Eu tenho mais dúvidas do que afirmações e quero aqui falar um pouco desse cenário nosso da produção de cana-de-açúcar em toda a nossa região, do Vale do Iviema, aqui da Grande Dourados, né? Aqui nós temos várias indústrias importantes que têm contribuído para o desenvolvimento econômico de toda essa região. E para poder falar um pouco das mudanças climáticas, nós temos que voltar um pouco na questão de como que era o nosso ambiente. Nós estamos no bioma cerrado. O bioma cerrado, ele é um bioma muito sensível, que tem muitos solos, né? Lógico que nós temos Mata Atlântica dentro desse bioma também, mas quando a gente chama cerrado, que é o que nós conhecemos mais aqui no Planalto, né? Ele tem um solo menos estruturado e a absorção de água, né, ela é feita quando está na sua forma nativa. Quando a gente tira toda essa vegetação nativa, independente da produção, se é cana-de-açúcar, se é soja, ou se é pastagem, ou outra cultura, mandioca ou milho, é observado que existe uma instabilização da estrutura do solo, e com isso tem menos absorção, né, de água, e os lençóis freáticos vão ficando cada vez mais superficiais. Nós temos observado em toda a nossa região, né, o assoreamento dos nossos rios, que é fruto dessa produção, né, que nós temos que ter a consciência que ela é extremamente essencial para a sobrevivência das famílias na nossa região. Então nós temos trocado a vegetação nativa pela produção. Qual que é o grande desafio? É produzir cada vez mais com menos impactos no nosso ecossistema, ou seja, a gente preconizar as técnicas agronômicas corretas, né? A questão dos terraços, manter as matas ciliares, nós buscarmos fazer o plantio direto quando é soja, quando é milho, e a cana-de-açúcar, que as usinas têm buscado fazer essas práticas ambientais que são recomendadas agronomicamente. Agora, por mais que nós fazemos todas as práticas ambientais, não podemos comparar com uma vegetação nativa. Por outro lado, nós temos a produção, que gera impostos, renda, enfim, uma condição econômica a ser também preservada. Então, nós sempre vamos ter essa discussão e qual é o equilíbrio entre produção e a questão da preservação ambiental. Uma coisa é certa, né? As matas nativas, elas
praticamente existem muito pouco. E agora nós temos que correr atrás do prejuízo e buscar fazer a preservação. Um grande problema da preservação, que eu digo aqui problema no sentido de desafio, que nós temos que achar caminhos para construir essa preservação, é o custo dessas práticas corretas, né? Hoje, para se fazer terraço, para se fazer reconstituir a reserva legal, as matas ciliares, é um investimento muito alto e que precisa ter, e essa consciência nós temos, precisamos achar os meios para que se faça esses investimentos, ter o apoio, né, governamental no sentido de fazer esses investimentos. E temos várias ações que são importantes, que estão acontecendo, como por exemplo agora houve, né, uma manifestação do nosso estado em o nosso estado aderir a um projeto mundial que é um projeto do carbono neutro, e o estado do Mato Grosso do Sul fez esse compromisso. E o que implica esse compromisso no carbono neutro? É ter o equilíbrio, né, das emissões de carbono com o sequestro de carbono pelas nossas plantações e também recuperação, tanto de reserva legal, matas ciliares, e também evitar, né, algumas situações que provocam a queima de carbono, como ter mais brigadas contra incêndios, ter a proteção maior, a divulgação de como prevenir queimadas, como aconteceu também muito, né, e foi noticiário nacional no Pantanal, né, está havendo esses investimentos em aeronaves, em brigadas, em equipamentos, né, e também em efetivo de guarda-parques, como por exemplo no Parque Estadual da Varjas do Rio Iviema, que agora tem, né, uma brigada de incêndio diária, né, permanente, melhor dizendo, no Parque Estadual das Varjas do Iviema, para evitar que se tenha esse dano, que é um dano muito prejudicial, tanto para as nossas vegetações, mas também na emissão de CO2. Então, com esse planejamento de investir em práticas ambientais, né, agronômicas, também de buscar preservar e ter o investimento para evitar as queimadas, o Mato Grosso do Sul está com essa campanha e um projeto de planejamento mesmo para que isso cada vez mais seja efetivo. Outra campanha que está sendo feita em relação ao carbono zero é recuperar as pastagens degradadas, que é um problema tanto ambiental, porque a pastagem degradada cria vossorocas, erosões, faz com que os nossos rios, né, tenham um carreamento de solo para os rios muito maior, e também incentivar a prática dos terraços. Então, todo essas ações está sendo colocada dentro desse projeto que o governo do estado tem aplicado. E a questão do carbono zero, esse projeto de lei que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa em 2014, ela está sendo regulamentado pelo governo do estado. Então, é um projeto de lei que surgiu na Assembleia Legislativa e agora ela está sendo feito toda a regulamentação com base nesse movimento mundial do carbono zero. E as pessoas perguntam, mas a produção de cana-de-açúcar
ela causa danos ambientais, toda produção, ela tem os seus efeitos ao meio ambiente. Não é cana de açúcar, é a mandioca, é a soja, é o milho, é a pecuária, tudo. Por quê? Você tinha uma vegetação nativa, em equilíbrio. A partir do momento que você coloca uma monocultura, existe um desequilíbrio, e aí nós temos que usar essas práticas para poder buscar, equacionar e dar uma estabilidade no meio ambiente. Nós estamos acompanhando, e uma questão que é muito importante no nosso estado é o zoneamento ecológico econômico. O que significa o ZE? O ZE ele é dividido em 3 partes importantes, que são chamadas aproximações. A primeira aproximação, a segunda e a terceira. A primeira aproximação foi feita em 2012, que foi criar uma carta de gestão para apresentar para Mato Grosso do Sul. O que significa essa carta? Essa carta coloca eixos de desenvolvimento, demonstra a potencialidade do nosso estado e coloca o ordenamento territorial. Isso é muito importante. O ordenamento territorial, que ele culminou com a segunda aproximação, que está sendo efetivado esse ano. Essa segunda aproximação dividiu o estado em 5 zonas. Cada zona tem sua potencialidade e seu zoneamento e seu arco de desenvolvimento. Se você pega, por exemplo, o Vale do Ivinhema, ele tem um ordenamento territorial onde apresenta dentro desse ordenamento as vulnerabilidades. Quais são as vulnerabilidades do Vale do Ivinhema? E da Grande Dourados também tem os seus. São os vales, são as beiras do rio Ivinhema, né? A questão dos alagados, os varjões, né? Os córregos, os rios, os declives, porque o nosso solo, por ser cerrado, ele não tem uma estrutura, não tem uma porcentagem de matéria orgânica muito grande, não tem também um teor de argila grande, e isso faz com que o nosso solo facilmente seja carreado para os nossos rios, para os lagos, enfim. Então, o ordenamento territorial, na segunda aproximação, ele é muito importante, né? Porque ele apresenta o potencial dessas regiões de uma forma muito clara. Um investidor, quando quer investir numa região, ele quer ter um mapa da região, não só um mapa das suas rodovias, mas um mapa de como é distribuído o solo, que tipo de solo, né? Também a vegetação. Nós temos partes de Mata Atlântica no nosso território, né? Colocar também a característica econômica desse território. Nós estamos agora passando por essa migração de pecuária para a produção de cana, e agora, recentemente, estamos tendo uma migração também de outras culturas e pecuária para a agricultura, principalmente no biômio, no binômio soja e milho, que é uma matriz econômica que está muito forte na atualidade. Além disso, todo o nosso território ele se despertou para a produção de cana, né? E a produção de cana ela tem algumas características importantes. Além da produção de etanol, que é um combustível muito mais limpo ecologicamente do que os combustíveis fósseis, ele tem a possibilidade da produção
de energia elétrica, que é um ponto fraco, um gargalo do nosso estado, mas também do Brasil, porque a nossa matriz energética ela está alicerçada na força da disponibilidade hídrica dos nossos rios, e agora com essa seca que nós acompanhamos nesse ano, né, nós vimos que essa matriz ela é muito frágil. Então a produção de outros métodos, como a produção de energia elétrica com o bagaço da cana, é uma alternativa. E existe um equilíbrio entre emissão de gás carbônico pelas indústrias sucroalcooleiras, né, que também, além do álcool, além da energia e do açúcar, que é um importante produto, né, nós temos o sequestro de carbono pela planta, né, de cana-de-açúcar. Então, existe um equilíbrio nessa emissão de gás carbônico e no sequestro por outro caminho. Então, diante disso, o zoneamento ecológico e econômico, que findou agora a segunda aproximação e vai começar a ser discutido a terceira aproximação. Ela é uma questão mais municipal, onde a sociedade, a comunidade local tem um papel fundamental dentro dessa discussão. E foi o primeiro município do país a fazer a terceira aproximação, foi o município de Campo Grande, que culminou o zoneamento ecológico econômico em uma lei. Então, por que esse zoneamento ecológico econômico da terceira aproximação ela é importante para o desenvolvimento de cada município? Porque vai definir dentro do território municipal, né, a graduação de vulnerabilidade de todo o território. Onde são as áreas que são propícias a ser implantado indústria, que tipo de indústria, também quais são as áreas mais sensíveis ecologicamente, os fundos de vale, os varjões, e a divisão desse município ele é feito através de microbacias. Então, são divididos em bacias hidrográficas, né? Campo Grande tem em torno de 160 bacias hidrográficas. Então, no alto da bacia é uma disposição e uma graduação de vulnerabilidade dessa área. No meio da bacia, que é já indo para a parte mais baixa, é outra graduação, e na beira dos córregos, de rios, é outra graduação. Então, com esse planejamento ecológico e econômico, fica mais fácil projetar ações de desenvolvimento para o município. As empresas que querem se instalar acabam tendo então esse mapa territorial, onde ela pode implantar uma indústria ou uma empresa, e fica mais fácil para buscar, né, investimento para o território, porque dá uma segurança muito maior jurídica para a instalação de indústrias e empresas, e também para a produção tanto de animais, porque, por exemplo, a pecuária intensiva, a avicultura, a suinocultura, onde pode e não pode ter barracões de suínos ou aviários, enfim. Então, é um ganho que todo município caminha nesse sentido, né? É importante estimular, né, localmente o zoneamento ecológico econômico. Ele acaba sendo colocado sobre a discussão do plano diretor. O plano diretor dentro do município, ele coloca as regras, né, no perímetro urbano, onde pode ter comércio,
onde não pode, a questão de atividades, né, que fazem muito barulho perto de residenciais ou não, também de eventos, enfim, todos os alvarás são definidos no plano diretor, como que as pessoas podem utilizar os passeios urbanos, onde são áreas mais críticas, enfim. Outro ponto que eu quero discutir é a questão do zoneamento agroecológico, que é outra questão que é discutida dentro do zoneamento ecológico, econômico ecológico, na terceira aproximação. O zoneamento agroecológico está sendo definido e estudado dentro do estado do Mato Grosso do Sul, da CEMAGRO, que está firmando um convênio com universidades, né, para poder definir a questão do zoneamento agrícola, ou seja, os riscos de produção dentro desse ordenamento territorial. Então, o risco agrícola de se plantar, por exemplo, café lá em Paranhos, que fica mais ao sul do estado, é um risco muito maior do que se plantar café, por exemplo, no município de Viema, né? Então, o zoneamento agroecológico tem esse sentido de poder dar segurança e elementos para que o produtor possa definir qual a utilização de produção da sua propriedade rural. E esse risco de produção, ele entra dentro da questão de crédito que financia as produções. Por exemplo, você quer produzir café lá em Paranhos, mas tem um risco muito alto, então não está dentro do mapeamento agrícola, onde seja uma planta que vai ter um investimento, por exemplo, do FCO. Mas em algumas outras regiões ele estará disponível, como por exemplo, região de Viema. A produção, por exemplo, de frutas. Eu lembro que quando estimulei a fruticultura no município de Viema e nós queríamos implantar a produção de goiaba, ela não estava como uma planta que tinha o risco econômico, né, o risco agrícola autorizado no Banco do Brasil. E teve que se fazer todo um levantamento para poder aprovar o financiamento para estimular essa produção. Então, com esse mapeamento agrícola para definir o risco de produção de determinadas produções e culturas, isso é muito importante para o estado de Mato Grosso do Sul poder aumentar, né, o leque de produção, principalmente do nosso pequeno agricultor. A agricultura familiar do Mato Grosso do Sul é muito forte, em torno de 60 mil propriedades, e que precisa ter uma diversificação rural maior, uma diversificação rural principalmente em produções que nós importamos de outro estado, como por exemplo a banana, produção de limão, a produção de várias frutas. 90% das nossas frutas vem de outro estado, e essa é uma oportunidade importante para a produção da agricultura familiar, porque enquanto a produção das grandes culturas como a soja, o milho, cada vez mais está sendo mecanizada por grandes máquinas, a produção de frutas e hortaliças, ela exige a mão de obra, né, do produtor rural. Para colher uma fruta precisa ter essa mão de obra. Então essa é uma oportunidade.
E se você vai comprar, por exemplo, né, uma banana, por exemplo, no supermercado, a banana nanica, custa R$6 o quilo. Então é uma oportunidade, né? Você ter essa condição de ter financiamentos para frutas e saber que frutas estão liberadas para ser financiada em todo o território do Mato Grosso do Sul. Então isso é muito importante. Quero aqui fazer o fechamento, né, dessa questão ambiental e do zoneamento e do ordenamento territorial. Essa é uma obrigação do poder público, né? Então a terceira aproximação do zoneamento ecológico e econômico, os municípios têm uma obrigação maior de poder discutir ela dentro do seu território. O zoneamento ecológico na segunda aproximação está finalizado e o zoneamento da primeira aproximação também com a carta de gestão foi feito. Com esse mapa do zoneamento ecológico e econômico, nós temos condições de poder agredir menos o meio ambiente com a produção, porque sabendo o que pode ser plantado, sabendo o que pode ser investido nas indústrias em determinados territórios, nós vamos conseguir dessa forma errar menos, dar uma segurança maior para os investidores e dessa forma também proteger o meio ambiente, né? Então eu pontuei algumas questões que vejo que é importante. Nós poderíamos aqui também estar falando das unidades de conservação, ao qual coordeno a Frente Parlamentar para o desenvolvimento das unidades de conservação, que é um tema que nós podemos em outro momento nos aprofundar, que é um tema muito importante, porque as unidades de conservação ela é um caminho também para o desenvolvimento, um desenvolvimento do turismo, o desenvolvimento para comercializar dentro desse turismo produtos locais, estimular outros segmentos do turismo, como o ciclismo, né, que nós temos uma lei de apoio ao ciclismo no Mato Grosso do Sul, desenvolvendo novas rotas, também a agroindústria, como a produção de doces, a produção de conservas, a produção de queijos especiais, de derivados também da carne, como salames e etc. Então, esse é um outro ponto a ser discutido, que nós estamos debatendo aqui dentro da Assembleia Legislativa, e a questão ambiental que permeia tudo isso, né? E nós temos acompanhado dentro da Frente Parlamentar dos Recursos Hídricos a necessidade de nós termos essa atenção especial ao meio ambiente, porque nós estamos vendo a questão das temperaturas do nosso meio ambiente, a questão do efeito estufa, a questão dos recursos hídricos nossos, que hoje ainda nós não temos uma visão geral por parte da grande sociedade, porque é um tema que está sendo discutido nos últimos anos, com a diminuição dos recursos hídricos, com o assoreamento dos nossos rios, com a qualidade da água, e por nós termos ainda água em abundância, essa parece que não é uma pauta muito presente na realidade da nossa população, mas vai ser um tema cada vez mais recorrente, cada vez mais importante, porque nós estamos vendo a olhos vistos essa necessidade de discutir essa pauta, que ela é muito importante para as próximas gerações e para também o desenvolvimento do nosso estado.
quero aqui, para concluir, agradecer, né, a oportunidade de poder falar com cada um de vocês. Eu quero aqui divulgar, né, o nosso site. Dentro do nosso site renatocamaraoficial.com.br, você pode ali, dentro das frentes parlamentares, ver vários debates, vídeos, né, poder entender a discussão que tem acontecido aqui na Assembleia Legislativa sobre o desenvolvimento de cadeias produtivas, como, por exemplo, o leite, a suinocultura, né, a questão da regularização fundiária, questão das unidades de conservação, questão que nós estamos discutindo também a tríplice epidemia, né, o enfrentamento à tríplice epidemia. E hoje, só fazendo um parênteses, eu recebi a visita aqui de técnicos, né, da Secretaria Municipal de Campo Grande, que tem colocado um equipamento, veja bem, simples, né, um equipamento tão simples. Olha só esse equipamento, Ovitrampas. Esse equipamento aqui, que foi desenvolvido pela Fiocruz, é um equipamento de monitoramento para identificar larvas de mosquito da Aedes aegypti. Olha só, é um pote normal de planta com 2 furos, e aqui tem um clips e essa palheta aqui, né, de papelão, onde colocado aqui dentro com água, né, os mosquitos, como é uma água limpa, eles vão colocar seus ovos. E uma vez por semana o agente de endemias e o agente de saúde recolhe essa paleta, leva para o laboratório e eles medem nos bairros o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti. Olha só que equipamento interessante. Isso aqui é ciência, isso aqui é tecnologia. Quando a gente fala em ciência e tecnologia, não queremos dizer que são robôs, que são tecnologias de alta complexidade, mas sim o conhecimento colocado à disposição da nossa sociedade de uma forma simples e efetiva. E muitos meios que nós podemos ter com tecnologias como essa para poder também preservar o nosso meio ambiente. Estamos discutindo aqui na Assembleia Legislativa, e eu esqueci de colocar e quero pontuar, um projeto chamado Rio Ivinhema Vivo, uma parceria também com o Instituto Federal, uma parceria com a Semagro, para que nós possamos pensar em alternativas, e estamos elaborando esse projeto, né, essa discussão, para poder preservar as margens do Rio Ivinhema como um pontapé inicial. Mais uma vez agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho para cada um de vocês. Boa semana e que Deus nos abençoe. Um grande abraço.